day is like a normal day for the whole school. Inesperado, perturbador. Alguns dizem que é o melhor filme de 2025. Weapons, Armas, ou o título brasileiro, A Hora do Mal, do diretor Zack Snyder, que fez Noites Brutais. Aqui ele consegue um filme que não fica limitado a sustos banais, e sim causa medo e desconforto ao espectador. Bom elenco, sólidas atuações, uma estrutura que lembra Magnolia com Tom Cruise do diretor Paul Thomas Anderson, ou então Rashomon de Akira Kurosawa, que é uma visão da perspectiva de vários personagens na trama fragmentada, né? E a gente tem depois uma visão pela perspectiva do espectador, onde a gente vê como um todo, como se fosse um quebra-cabeças. Até o silêncio, né, causa medo e tensão, e o filme responde algumas perguntas para criar outras. O público fica ali então ansioso, a gente fica sem entender o que acontece grande parte do tempo e querendo, né, saber o que acontece, de olho na tela, e até ter um desfecho, né, intenso e desconcertante. A Hora do Medo. Bora ver? Every other class had all their kids. But Mrs. Gandy's room was totally empty. Então, temos a cidadezinha fictícia, claro, de Melbrook, que lembra coisas do escritor Stephen King. Claro que estamos falando de Derry e suas semelhanças, aquela coisa do terror por trás do cotidiano, né? Mas as semelhanças param por aí no bom sentido. Então a gente tem 17 crianças ali que acordam numa quarta-feira em uma hora precisa, às 2h17, talvez aí a hora do mal, e saem correndo para a rua, os bracinhos estendidos ali, para nunca mais voltarem. Claro que os pais ficam apavorados, a cidadezinha fica enlouquecida, e menos um não é abduzido, não é sumido, vamos dizer assim. Claro que quando a professora Justine vai lá dar aula e percebe que só tem o Alex ali e os outros crianças haviam sumido, né? Logo a comunidade vai querer o quê? Ela vai querer uma explicação, eles vão buscar um culpado. Hoje a nossa sociedade está bem nesse nível, né? Essa coisa do cancelamento. Então Justine vai sofrer com esse tipo de perseguição, mas ao mesmo tempo, então, ela vai ter que ir atrás, digamos assim, da verdade, do que realmente aconteceu. Before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed. Arthur Graff é um dos pais mais obcecados, um dos pais mais combativos, à procura de entender o que aconteceu com o filho, né? Que o filho sumiu ali, e feito pelo Josh Brolin. É um ator que está bem relevante ultimamente nas produções recentes. Ele é um pai obcecado pela busca do ente querido ali, né, do seu filho. E a princípio, como toda a comunidade, ele ataca a Justine de uma maneira bem mais... ele tem uma certeza absoluta que é ela. E tem até uma cena que a gente vê no carro dela, né, que é um carro branco, pichado ali de vermelho, com insultos à professora. E em umas cenas para frente a gente vê ali o Josh Brolin, o Arthur Graff, aliás, e ele tem umas latas de tinta vermelha ali, né? Muito suspeito. Mas eles acabam se unindo, vamos dizer assim, ela para provar, né? Para investigar o que aconteceu.
para provar que é inocente, e ele, claro, à procura do seu filho, do seu ente querido. Eles se juntam então e começam a investigar e vão descobrir coisas sinistras além do que poderiam imaginar. Sim, o medo nem sempre ele é mais terrível, por exemplo, quando ele é mostrado, tipo jump scare, mas sugerido ele leva a um outro nível, né? Você tá, às vezes é um ruído, você tá imaginando o que está acontecendo. O mesmo processo que acontece com os livros, quando a gente está ali, e o diretor usa muito bem isso daí. Temos personagens então misteriosos ali, o cotidiano banal que pode ser ameaçador. A gente tem um recurso também que o diretor, que eu achei genial, que é uma narrativa quase parecendo um documentário, ou seja, então se aproxima de uma coisa mais real, né? A gente dá a impressão às vezes que é baseado em fatos reais, que no caso é só fatos reais, um pleonasmo. Bom, vamos deixar. Que às vezes assim a fotografia, né? Não só o elenco, como eu disse, eles são assim sincronizados, é um elenco que convence, mas a fotografia noturna a gente sente um clima opressor ali, uma coisa ruim, talvez lembrando de novo Derry, né, do mestre Stephen King, e temos sustos. Eu não sei como explicar isso, mas são sustos, não jumpscare. Jumpscare é aquela coisa fácil, né? O diretor ergue o som, aquela coisa do nada, tal. E a gente tem realmente sustos bem originais, eu posso dizer. A fotografia então começa, que é maravilhosa, começa do escuro ali, aquela coisa, aquela penumbra, e vai clareando conforme vai a projeção, o filme vai desenvolvendo. E enquanto o banal, aquele cotidiano ali, aquela coisa que a gente também são elementos de Stephen King, né, que brota ali do nada, as luzes do dia, ele vai ficando mais e mais distorcido. Why just her classroom? Why only hers? Where are our children? É um filme diferente? Sim, é um filme diferente. Qual que é o segredo? Talvez seja o mosaico em que a narrativa de vários pontos diferentes, de vários personagens, como a técnica, né, Rashomon, do diretor Akira Kurosawa. A gente tem vários personagens ali. O diretor da escola, Benedict Wong, que fez Doutor Estranho e o Problemas dos Três Corpos, que tem um triste fim, né? Um triste e violento fim. O morador de rua, que parece mais saber do que aparenta, né? Parece que ele está encaixado ali. O policial feito pelo Walter Andrews, que fez Han Solo, é um policial que tem problemas alcoólicos, tem problema lá com a bebida. Já teve um caso com a professora Justine, e a gente dá a entender que ele parece viver no limite. O Alex, o garoto que tem os pais estranhos lá, que sobrou, né, que não sumiu, que foi o único da sala, uma comunidade corrompida. Então a gente tem esses vários pontos de vista, essas visões assim, porque a gente fica ali querendo saber o que está acontecendo, e ajuda às vezes certo ponto de vista e às vezes não. Então essa comunidade corrompida e uma sociedade que aparenta ali uma normalidade, mas está muito, muito doente por dentro, né? Bom, não lembra nossa sociedade, claro que não. As câmeras então do diretor se posicionam
para a gente ver ali as ameaças, né? A gente está vendo ali aquela coisa que vai acontecer, o que o personagem não vê. E no final, então, temos um espetáculo violento e imprevisível, cara, bem imprevisível. Bom, então, já para avisar, para você depois não ficar com raiva, não ficar com bronca de mim, quem não assistiu o filme agora é spoiler, beleza? Daqui para frente, então você vai saber coisas que talvez iria estragar a sua apreciação cinematográfica. Weapons. Por que Weapons? Weapons seria armas. O título original aqui, o título brasileiro, digamos que a gente sempre teve uma tradição cinematográfica, principalmente ali no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, em que os filmes eram chamados assim, A Hora do Pesadelo, A Hora da Zona Morta, A Hora do Lobisomem, A Hora de Parar de Arrumar Título Feio. Esse A Hora da Morte, A Hora do Medo, ele pelo menos tem, talvez especificamente ali, às 2h17, né? Tem até um caso em que o pai, né, o Josh Brolin, ele começa a ter sonhos e vê o número 217 com uma arma gigantesca. Então, a gente tem pelo menos uma resposta para o nome do filme em inglês e o nosso título brasileiro, que sempre foi meio preguiçoso. Então tá lá, né? Eles estão investigando, então, a Justine com o Archer, eles estão investigando, chegam ali na casa do Alex, os pais muito estranhos. Ele já percebe que a casa é tapada com jornais, aquela coisa toda, e tá sempre escuro, né? E os pais de uma maneira estranha. A Justine em um momento tem ali, olha, eu vou tentar sintetizar tudo, mas não vou falar muita coisa e vou falar alguma coisa que eu acho que é relevante, pelo menos para dar um final. E ela tem a mecha do cabelo roubada. A Justine tem a mecha do cabelo roubado. E quando o diretor, né, o Wong, em certo momento, ele corre atrás da Justine como se fosse um zumbi. E a gente fica, caramba, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Então os momentos de tensão, aí é um ponto negativo, eu acho. Eles são quebrados quando se muda a perspectiva do personagem. Então você tá ali vendo a perspectiva de um personagem, que nem no caso aí a professora correndo do diretor da escola feito zumbi, e de repente muda, você tem aquela quebra. Eu não sei se é legal ou não, mas é o estilo, né? É como que acontece a coisa. E aí finalmente Justine Ash chega à casa do Alex e percebe que ali tem uma coisa muito, muito errada, né? A casa parece enfeitiçada, então. A gente tem a revelação, então, do personagem estranho, que é a Gladys, que na verdade é tia do Alex, e que na sua perspectiva ali, o Alex, né, o menininho, ele sabe, por isso que ele foi poupado ali. Que a sua tia é, atenção, rufem os tambores, literalmente uma feiticeira, witchcraft, uma bruxa. E o que ela faz? Faz bruxaria. Aí ela controla as pessoas, né, ao seu bel prazer, mas para essa bruxaria acontecer, ela precisa de energias vitais que o ser humano tem, nós temos. No momento ela estava utilizando ali o Alex, né, para fazer as coisas, e os pais dela, os pais do Alex estavam ali enfeitiçado e ela sugando, mas não era o suficiente, então ela precisou fazer uma maleficência para trazer as crianças, que estão todas no porão, né, ali sendo usadas.
O casal, então, o pai agoniado e a professora sendo acusada chegam ali, então, na casa, tentam lutar. A Gladys, que é a feiticeira, consegue fazer com que o Josh Brolin ele fique enfeitiçado ali, mas não contava com as peripécias do Alex, que é um mini bruxo. Então, de repente, o menino ali, ele faz um ritual que ele viu, claro, a bruxa Gladys fazendo, e reverte a coisa. Veja bem, ele dá uma de Harry Potter e reverte a coisa ali. E o que acontece? As crianças, então, começam a perseguir Gladys, né, a bruxa, que usava essas crianças, usava essas energias, e graças ao Alex consegue reverter o feitiço, né? Elas correm atrás da Gladys, agressivas e descontroladas. This is where the story really starts. Bom, então as crianças correm atrás dela e conseguem finalmente pegar a feiticeira malvada Gladys, que estava usando a energia vital das crianças. Ela é morta então de uma maneira terrível, ela é destroçada como um frango atropelado pelas crianças, de uma maneira horrível. A sociedade, a comunidade ali começa a voltar à normalidade e a gente vê uma musiquinha de conto de fadas porque parece ser, né, tratado como um conto de fadas onde tudo acaba bem, o bem prevalece sobre o mal e o terror vale pelos sustos, vale por deixar a gente interessado em saber o que vai acontecer até o desfecho final. Eu achei como diretor, como primeiro, né, Noites Brutais, assim, você começa com uma, como eu diria assim, um pé no chão e depois descamba para uma coisa, digamos assim, fantasiosa. Mas é o estilo dele, né? O primeiro eu achei meio mediano, esse eu gostei porque valeu mais a pena. E se você quer um terror ali que você, como... Eu não vou comparar com Pecadores, mas os dois são título para os melhores de 2025. E esse daí, você que gostou de Pecadores, que gostou dos mais recentes assim, eu acho que vai apreciar sim, vale a pena assistir. A Hora do Mal, Weapons. O que acontece literalmente, né? O feitiço vira contra a feiticeira. Pessoal, muito obrigado por ver o vídeo aí. Não deixe seu like maroto. Dê uma força pra gente, dê uma força pro canal. Eu gostaria de agradecer muito o pessoal da Espanha, espanhol. Muitas graças, muitas graças. E todos os meus inscritos também. Se você não é inscrito, se considere se inscrever. E para quem gostou, deixa um like aí. Fortalece muito a gente. Obrigado pelo carinho. Um beijo para vocês e vale a pena sim assistir o filme. Valeu!